Nós vamos ler uma porção da palavra que se encontra no livro de Josué, lá no capítulo de número 5. Livro de Josué, capítulo de número 5. A partir do versículo de número 13. Vamos ler o versículo de número 13 até o versículo do capítulo 6, de número 3. Muito bem, a palavra já está projetada, diz assim então a palavra de Deus. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra. A maioria das versões, prostrou-se e adorou. Em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Capítulo 6, versículo 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. E aí ele vai dar outras instruções. Nós não vamos falar hoje das instruções ou da estratégia e daquilo que Deus e aquele comandante do exército, que é Jesus, deu para que Josué entrasse em Jericó. Mas me chamou muita atenção nesse texto, quando Josué chega no cenário de guerra, naquele local, a primeira conquista deveria ser Jericó, e quando ele está ali, ele contempla um homem, ele olha para cima e vê aquele homem com uma espada, e ele faz essa pergunta: Tu és por nós ou contra nós? E lhe é respondido: nem a favor e nem contra. Logo em seguida ele tem uma atitude, Josué, a atitude de se prostrar, de adorar e de perguntar àquele ser que estava ali, que é Jesus Cristo, qual a mensagem que ele tinha para Josué. Em cima disso que nós vamos conversar nesta tarde e noite. Primeiramente, eu gostaria de lembrar um pouco da vida de Josué. Josué era um homem, filho de Num, relatado no Antigo Testamento, e ele foi levantado como um auxiliar de Moisés. E ele teve uma trajetória, por exemplo, vamos lembrar, ele foi um dos espias que foi levantado para que pudesse espiar a terra, e ao espiar a terra, trazer as notícias e trazer um relatório para Moisés e para o povo, a fim de que eles ouvissem aquele relatório e pudessem tomar uma decisão ao adentrar a terra. E o que aconteceu ali foi que dos 12 espias, 10 fizeram um relatório negativo. Levantaram tudo aquilo que viram, que era uma terra que emana leite e mel,
Porém, havia gigantes, cidades fortificadas, entre outras coisas. E Josué, juntamente com Caleb, foi um dos 2 espias que trouxeram um relato positivo, porque eles tinham um outro espírito. Eles enxergavam as coisas de maneira diferente, com uma confiança plena no Senhor dos Exércitos. Consequentemente, todos os líderes, os outros 10 espias, por conta daquele relatório, por conta daquele posicionamento, perderam a vida. E Deus disse: nenhum homem acima de 20 anos entrará na terra prometida. Eles deram uma volta e ficaram 40, mais um tempo, no deserto, até completar 40 anos. E todas aquelas pessoas acima de 20 anos que saíram do Egito morreram no deserto e não entraram na terra prometida, com exceção de Caleb e de Josué. Então Josué era um desses homens. Josué teve uma outra participação de busca, relatada em Êxodo capítulo 33, versículo 11. Moisés entrava na tenda da congregação para falar com Deus face a face, onde descia a nuvem. E onde o povo só se movia quando aquela nuvem levantava, eles entendiam que era para andar. Se a nuvem não se levantasse da tenda, eles entendiam que era para ficar onde eles estavam. Mas Josué, o filho de Num, quando Moisés saía da tenda, ele entrava e ficava na tenda. O que nos mostra o quanto esse homem que foi levantado por Deus, ele buscava a Deus, buscava a sua presença, que era onde o Senhor se apresentava naquela tenda. Mas Josué também teve uma outra situação, outra participação. E aí, quando Deus pediu para Moisés que levantasse 70 líderes, e ele falou: eu vou tirar do meu espírito de você, Moisés, e vou repartir com esses 70, com esses líderes. E ao mesmo tempo aqueles líderes começaram a profetizar, profetizaram uma vez só, diz a palavra. E havia 2 que não haviam ido naquela tenda do encontro que Deus havia pedido, esses 70, esses 2, Eldade e Medade, estavam profetizando lá no meio do povo. E Josué, ele perguntou, indagou a Moisés: Moisés, é certo que eles estejam profetizando, Eldade e Medade? E Moisés respondeu para ele: quisera eu que esse espírito estivesse em todos os homens. Então Josué, ele era um homem também segundo o coração de Deus, um homem que se movia no espírito, um homem que tinha um coração iluminado e que via as coisas de maneira diferente, de forma diferente. Agora se coloca na posição de Josué, nesse momento. Porque Josué é um tipo de Cristo. Josué significa Jesus. Um tipo de Cristo. E eu e você que somos cristãos também somos um tipo de Cristo. E nós somos chamados para que a glória de Deus possa se manifestar. E para isso nós temos que aprender, temos que se relacionar com Deus, conhecer a Deus, alcançar um espírito de conhecimento, de entendimento das coisas espirituais, sermos aconselhados, fortalecidos, alcançar sabedoria e crescer no temor de Deus, na reverência, no zelo e no cuidado pelas coisas do Senhor. Se você estivesse ali no lugar de Josué, naquele cenário, para entrar em Jericó, da forma como você pensa hoje, daquilo que você entende hoje, e aquele homem, aquele general de guerra, chegasse para você, do exército do Deus vivo, que ele sabia quem era, e dissesse assim: olha, eu não sou nem contra nem a favor a você. O que você pensaria? Eu digo isso pelo seguinte, porque nós precisamos amadurecer
Deus tem colocado isso no meu coração para falar para a igreja. Nós precisamos amadurecer, buscar esse amadurecimento rápido, porque os fins dos tempos estão aí, gente. Ele quer a nossa maturidade. E a pessoa madura, ela entende que existe uma diferença muito grande quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nós declaramos que Ele é o nosso Salvador. Mas a palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, se puderem colocar, projetar aí na tela, por favor, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. A palavra de Deus, ela vai dizer assim: se confessarmos com a nossa boca que Jesus é Senhor, não está falando Salvador, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Se eu fizer uma pergunta, quem quer ser salvo? Todos querem ser. Agora, se eu fizer outra pergunta, quem deseja ter um Senhor que te comande? Vamos ser honestos. Nós podemos falar muitas vezes, Jesus é o nosso Senhor, mas não termos uma correspondência. Nós nos acostumamos com essa palavra. Às vezes eu estou andando, às vezes eu estou no trabalho e alguém me fala: e aí, Senhor? E o Senhor vai fazer isso e tal? Essa palavra Senhor é kurios. E kurios significa autoridade, amo, dono. Dono. Se nós estamos em Cristo, é porque nós entregamos a nossa vida a um Senhor que é o nosso dono, é o nosso amo. Nós somos escravos dele, nós somos escravos da justiça. E isso faz toda a diferença para que eu e você tenhamos uma postura igual de Josué, quando encontrou esse Senhor ali, e porque ele tinha conhecimento, entendimento e buscava relacionamento. E a palavra de Deus vai dizer em João capítulo 17, que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, ó Deus, e a Jesus a quem tu enviastes. A vida eterna exige relacionamento, exige conhecimento. Isso é algo tão sério, que faz parte do fundamento, da fundação de uma vida cristã. E que se nós não entendermos isso, que Ele é Senhor, e temermos um sentido positivo de cuidado, de zelo, então você corre o risco de fazer tudo errado, porque na verdade você não entendeu o fundamento. Senhor é Senhor, Ele é o meu dono, Ele é o seu dono, Ele é o meu amo, Ele é o seu amo. É Ele quem manda. A minha vida e a sua vida não te pertence mais. Sim, eu e você temos o livre-arbítrio para tomar decisões. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas qual é a decisão que nós tomamos? É baseado em quê? Então, quando eu olho para esse cenário, aliás, um cenário de guerra, um povo iria entrar numa cidade para conquistar uma fortaleza terrível, tremenda. E eu quero que você olhe para a terra prometida e veja o seu coração, porque o maior empecilho para que, de fato, nós tomemos posse do senhorio de Cristo é o nosso próprio coração, que é enganoso, terrivelmente corrupto, negociador, cheio de barganhas, porque a natureza humana é assim. E é muito importante que nós saibamos disso rapidamente, para que nós possamos entender estratagemas que o inimigo usa nas nossas vidas. Usando de toda sinceridade, se fosse há muito tempo atrás, eu ia ficar em dúvida se
aquele homem, aquela teofania, aquele homem que apareceu ali, chegasse para mim: olha, eu não sei, eu não sou nem a favor de você, nem contra. Porque existe um evangelho de uma graça barata que diz que nós temos todos os direitos, que é um evangelho antropocêntrico, onde Jesus é colocado de lado para atender os nossos desejos, atender as nossas vontades. Não tem nada de errado, Jesus é a solução para tudo. Mas o objetivo primeiro é o que ele falou no contexto do Sermão do Monte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essas coisas vos serão acrescentadas. E até que ponto nós temos esse foco? Ao receber essa palavra, Josué adorou. Por quê? Porque ele sabia, por experiência, por guerras que ele viveu, por situações que ele presenciou, que o Deus, que é o Senhor dos exércitos, ele vela pela palavra dele. Deus é fiel à palavra dele. Por consequência, se eu obedeço, ele é fiel a mim. Deus é fiel à palavra. Ele não pode fazer nada se eu não estiver na palavra. Eu sou mais do que vencedor em Cristo. Quando nós voltamos um pouquinho atrás, no capítulo 1 de Josué, coloca lá, por gentileza, capítulo 1, versículo 8. Josué substituiu Moisés e ele recebeu instruções. Ele já tinha experiências com Deus, mas ele recebeu algumas instruções. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que dele está escrito. Só então, olha a condição, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então, depois que você falar essa palavra, depois que você meditar nela, porque quando a gente medita, a gente absorve, ela entra nas nossas entranhas, a palavra ela entra no nosso espírito, ela passa a ser uma palavra rema, ela mexe com a minha consciência, o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça, do juízo, e aquela palavra encarna. E então eu posso prosseguir quando eu aplico aquela palavra naquela minha circunstância. Qual é a fortaleza que você tem na sua mente e no seu coração no dia de hoje? O que você precisa vencer para que você obtenha sucesso e obtenha êxito, que é isso que Deus quer para mim e para você? Que nós obtenhamos êxito. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Porém, Josué falou para aquele senhor: olha, qual é a mensagem que tu tens para mim? E aí, se você ler, nós não vamos ler agora, no capítulo 6 de Josué, você vai ver toda a instrução e toda a estratégia que aquele Senhor deu a ele, o nosso Senhor, deu a Josué. Que ele deveria dar uma volta por dia com os sacerdotes tocando trombeta, os homens de guerra na frente, a retaguarda com os soldados também, e que eles deveriam dar uma volta a cada dia tocando as trombetas, mas para ficar em silêncio. E só no último dia que eles deveriam dar 7 voltas. E aí, na última volta, tocaria a trombeta, e aí eles poderiam gritar e entrar, porque as muralhas iam ruir. Foi o que aconteceu. Porque Josué ouviu, ele discerniu quem estava falando com ele e qual era a metodologia, o modo de agir de Deus. Ele já havia aprendido isso. Tanto é que no capítulo 3 anterior, versículo 5, ele fala assim para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós.
olhando para a palavra, o que Deus quer para mim e para você é que você discirna em todos os momentos da sua vida. Você tem que tomar decisões, que você tem batalhas, que você tem lutas, que você tem guerra. Você pode ter uma luta pessoal, eu chamo de luta de solo, é aquela luta que você tem, que você está tendo em alguma situação, que você tem que vencer no poder do Espírito Santo, mas é você que tem que vencer. Existem outras lutas que eu chamo de guerra, de batalha, de turma de rua, no bom sentido. Quem já foi a rapaziada aí, que já foi menino de bairro, que tinha uma turminha aqui, outra turminha ali, de vez em quando saem umas rusgas. Essas batalhas de turma é quando nós precisamos ter irmãos, precisamos ter mais pessoas juntos para batalhar por aquela situação, porque você não consegue sozinho. E a guerra, a batalha espiritual, aquela guerra grande é a igreja. E se levanta e as portas do inferno não prevalecerão. Mas para a igreja avançar, para a igreja vencer, ela precisa se posicionar, ela precisa se purificar, ela precisa ser santificada, ela precisa se posicionar para que Deus possa agir. Então, em toda a ação de Deus, algo está acontecendo. É o kairós de Deus. Mais para frente, por exemplo, Josué tem uma guerra, uma batalha, que ele fala com Deus e o sol se detém juntamente com a lua, por quase um dia inteiro. E sabe o que isso fala ao meu coração? O tempo de Deus, o kairós dele, ele fala o que for necessário para que se entenda o que ele quer para a gente colocar em prática. Se precisar que haja arrependimento, tem que haver arrependimento. Se for necessário que haja uma confissão de um pecado, tem que haver, porque faz parte do processo de cura e de libertação, para que você possa avançar como um soldado de guerra e ser vencedor em Cristo. Senão nós não conseguimos andar. E obviamente que nesse contexto, o povo de Deus estava santificado. O povo de Deus atendeu o chamado, compreendeu o posicionamento e entraram na cidade. E foi exatamente como Deus disse, porque Ele já havia dito, eu já entreguei nas suas mãos. Deus fala para você hoje, o que você necessita, não é o que você quer. O que você necessita, eu já entreguei nas suas mãos. E muitas vezes nós pensamos e queremos algo que não será bom para nós, em todos os campos em que nós vivemos, não será bom. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mais uma vez, nós confessamos a Jesus como nosso Senhor. E aonde Ele é Senhor, Ele salva. Qual é a área da sua vida que Jesus ainda não é Senhor, que Ele não tem o domínio, que Ele realmente não transita livremente? Sabe? Deus é amor. O amor é o vínculo da perfeição. 1 Coríntios 13 relata o amor de Deus, com as suas qualidades, as suas características. E lá você vai ler que o amor é bom, é paciente, é longânimo. Isso fala de atitude, longanimidade, a bondade em ação, fala de atitudes que nós temos que ter. Bondade, paciência. Mas ali você vai encontrar também que o amor não busca seus próprios interesses, não se ufana, não se ensoberbece, não inveja, não arde, não tem ciúmes. Isso fala de vigilância. Porque nós precisamos vigiar e orar. O meu coração, que é enganoso e corrupto, ele pode absorver algo que alguma voz que não seja de Deus esteja colocando no meu coração. E vamos ser reais. No Jardim do Éden, que paraíso, que ambiente,
que design, que paisagismo, que arquitetura, que Deus fez. Tudo que Deus faz é bom. Coloca lá um casal, e esse casal, naquele ambiente maravilhoso, não tinha pecado, não tinha presença do mal, não tinha nada disso. Aquele casal simplesmente sofre uma influência de uma voz satânica, do próprio Satanás, que tomou a serpente e fala com eles. E ali aconteceu algo muito importante para nós refletirmos. Simplesmente, Eva permitiu no seu coração que o padrão, o filtro correto, o padrão perfeito fosse distorcido. Porque ela deu guarida e ouviu uma voz de engano. Se aconteceu isso no paraíso, quanto mais nesse ambiente inóspito, nesse mundo que jaz no maligno, sujo, corrupto, caído, que se levanta contra a natureza de Deus, só fake news, mentiras, e nós sabemos que é o pai da mentira. Olha o potencial de influências que nós temos se nós não formos pessoas que buscam maturidade. É só você relacionar uma coisa com a outra. E muitas vezes nós mudamos o padrão de Deus e olhamos para a palavra e diz assim, olha, não, essa parte aqui não me interessa, não quero nem ouvir. Não, esse aqui, ó, esse versículo, esse contexto, olha, isso é legal, isso para mim serve. Irmãos, essa é uma obra-prima. Não podemos tirar e nem acrescentar nada da palavra de Deus. O Espírito Santo que age em nós, que usa a palavra como matéria-prima, ele aplica a palavra no nosso coração. E uma vez que o nosso coração está tratadinho, que nós estamos bem alinhados com Deus, sabe o que acontece? A bênção se manifesta. Na verdade, a bênção já começou lá dentro. Muitos que estão sendo tratados hoje por Deus, muitos que estão hoje sendo trabalhados por Deus e sabem disso, porque estão discernindo, como Josué discerniu, que ele tinha que se posicionar corretamente para ele vencer a batalha, sabem que a bênção já começou. Sabem que Deus está produzindo algo. E sabe que Deus vai liberar aquela necessidade, pode ser no âmbito financeiro, pode ser na empresa, pode ser na família, pode ser no casal, pode ser no relacionamento com os filhos, que Deus vai liberar. Porque a palavra de Deus é provada, mas a palavra de Deus tem que ser praticada. A palavra de Deus simplesmente na mente não funciona. A palavra de Deus que funciona, o resultado, que é claro, é aquilo que é manifesto, aquilo que é praticado. Essa é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus fala às igrejas da Ásia, ele vai sempre dizer assim, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aos vencedores dar-lhe-ei, aí ele fala o que ele vai dar para cada igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito falou para Josué, ser forte e corajoso, não foi para entrar na terra prometida, foi para obedecer. Porque para nós obedecermos a palavra, tem muita resistência. É uma guerra. E nós dependemos do poder de Deus, do Espírito Santo habitando em nós, para inclinar o nosso coração, para que nós possamos nos posicionar e vencer e romper em fé no poder do Espírito Santo. Sozinhos nós não conseguimos. Mas da mesma forma que as qualificações do amor de Deus, que é o amor ágape de Coríntios 13, fala de atitude, que nós falamos aqui da paciência, de sermos longânimos, e fala de vigilância, fala também de sacrifício. Por quê? Porque o amor tudo sofre, tudo crê e tudo espera. É sacrificial. É como Jesus.
amor sacrificial, amor ágape, e que nós somos chamados para esse sacrifício. Nós devemos nos colocar como uma oferta viva, santa e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto racional, como um sacrifício vivo a Deus, amém? Posso ouvir um amém? Então esse amor que está atuando na sua vida, que é Deus, Deus é amor, ora, Ele está produzindo e colocando você mais atitude. Ora, Ele está chamando a você para ser vigilante, para que o seu coração não seja enganado, para que não entre qualquer palavra, para que não entre um fermento, como o diabo fez no jardim do Éden, que ele distorceu o que Deus havia dito. E da mesma forma ele tentou fazer isso com Jesus, quando Jesus estava sendo tentado ou provado no deserto. Ele distorceu o Salmo 91 para enganar Jesus. E muitas vezes você ouve uma palavra de crente que por ignorância ou por uma motivação errada, por prosperidades ou por miraculosidades, você pega aquela palavra e você come algo estragado, que não vai ter efeito nenhum da parte de Deus na sua vida. Nenhum. Porque o Espírito Santo não está nesse negócio. Posso ouvir um amém? Vamos ver o que diz aqui no livro de Hebreus. Por favor, Hebreus capítulo 5. Hebreus, capítulo de número 5. Que é um contexto que o Senhor faz, através do autor aos Hebreus, uma advertência à apostasia. Então ele vai dizer lá, no versículo de número 11. Versículo número 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Os princípios elementares, confissão de pecado, arrependimento, falar das coisas de fundação de uma casa, que nós temos que rapidamente absorver isso. E aí ele continua, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amados, não há outra forma de nós conquistarmos o discernimento para distinguir o que é da alma e o que é do espírito, o que é da minha própria vontade, meu próprio pensamento, meu próprio desejo, da vontade, do pensamento e do desejo de Deus. Por isso mesmo o autor aos Hebreus, no capítulo 4, ele diz que a espada de Deus é mais cortante, a palavra de Deus é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e separar alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus é a espada que separa. Então eu devo meditar na palavra de Deus de dia e de noite e falar a palavra revelada para que eu mude. O salmista vivia dizendo a si mesmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele declarava, bendize o Senhor por todos os seus benefícios.
Deus quer ouvir a sua voz e quer ver o que você fala se corresponde ao que está no seu coração. Porque a palavra de Deus, no capítulo 10 que nós lemos de Romanos, no versículo 9 e 10 diz: se confessarmos a Jesus como Senhor, o Senhor, Ele está me dominando, Ele me revelou, Ele está dominando, seremos salvos. Seremos salvos. Para quê? Para a eternidade? É uma das situações de salvação. A outra é você ser salvo da situação que você está envolvido em desordem, por conta de uma desordem interna na sua vida. É uma salvação. Você está sendo salvo. Então precisamos ter discernimento, ter maturidade, pelo exercício, pela prática da fé. Em nome de Jesus. Por favor, coloque em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 30. Capítulo 1, versículo 30. Olha lá, esse contexto de 1 Coríntios 30, Paulo está falando aos coríntios a respeito de uma igreja que precisava entender o que é a sabedoria e o poder de Deus. E ele vai explicar nesse contexto que Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. Mas olha lá, no versículo 30, ele vai terminar assim: é, porém, por iniciativa dele quem? De Deus, do Pai, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, então ele está explicando o que é sabedoria. Isto é, justiça, santidade e redenção. Quem é a nossa justiça? É o Senhor. Quem que nos santifica? A palavra. Quem é a palavra? O Senhor. Quem que é o nosso Redentor? É o nosso Deus. Mas presta atenção nessa continuidade, nessa continuidade de justiça para santidade e redenção. Olha a lógica. Buscar em primeiro lugar o que? A santidade, diz a palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a santidade, e essas coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o amor, porque essas coisas serão acrescentadas. Não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Por isso que justiça está em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque não existe santidade sem justiça. É a justiça do reino, é a constituição do reino, são os princípios do reino, que eu tenho que compreender, que eu tenho que ler, que eu tenho que conhecer, que eu tenho que entender, para colocar em prática na minha vida conjugal, na minha vida com os meus filhos, na empresa, princípios de Deus ativos, para que Deus possa atuar. E uma vez que essa justiça, que ela é compreendida, que ela entra no meu coração, porque Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que nós possamos servir a Deus em todo o tempo, para sempre. Pertence a nós e aos nossos filhos para sempre. Então, o que você precisa buscar em primeiro lugar? É a justiça dele. É outro padrão. Isaías 55. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são mais altos do que os seus. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. São mais altos do que os meus. Os pensamentos de Deus são mais altos. Os caminhos de Deus são mais altos. É o propósito da vontade dele. É isso que eu tenho que buscar, e eu preciso conhecer a justiça de Deus. Uma vez que eu absorvi aquele princípio, daquele artigo da Constituição, e eu aplico, e essa Constituição do reino não muda, não é igual a nossa aqui, não muda, não tem dupla interpretação, eu coloco a justiça em prática, porque eu aprendi, porque eu fui convencido, eu santifico aquela área.
eu santifico aquele pensamento, eu santifico a minha atitude, eu santifico aquela porção do meu espírito, da minha alma. E uma vez santificado, vem a redenção. Eu sou redimido ali. Eu sou salvo ali. Aquilo que não dava certo, passa a dar certo. Aquela decisão que você ficava ali e não acontecia, etc, etc, você começa a ver que começa a fluir, os rios de Deus fluem como rios de águas vivas. O pastor Diogo pregou aqui de manhã uma palavra linda, que falou de purificação, que falou de lepra. Nós temos lepras, autoria do Espírito Santo. Nós temos lepras. Eu sei que eu tenho lepras, amigo. E você também tem. São coisas que estão impuras, que estão criando situações no nosso espírito, na nossa alma, e que precisa ser purificada, que precisa ser santificada. E aí você vai ver o resultado. Aí você vai ver uma fortaleza do tamanho de Jericó, e você vai entrar pela fortaleza, aquela fortaleza vai cair, porque Deus já deu para você tudo. Em nome de Jesus. Primeiro as coisas espirituais, depois as coisas terrenas. Embora tenha uma convergência, porque eu preciso ter atitude. Eu vou sendo incomodado pelo Espírito Santo para me alinhar com o Pai e com o Filho, para que eu seja um testemunho vivo de Jesus. E aquilo que Ele preparou para você, antes da fundação do mundo, porque Ele pensou em você antes da fundação do mundo, você vai estar no propósito. E quando a gente está no propósito de Deus, pode ser como profissional, como pai, como filho, tudo já foi preparado. Existe um depósito individual para mim e para você no céu, que Deus derrama ali, seja espiritual, seja psicológico, seja algo material, e que Ele quer dar para você. Provérbios capítulo 8 diz que riquezas de honra estão na mão direita dEle, Ele dá para quem Ele quiser. Ele tem tudo preparado para a sua vida. Você crê nisso? Em nome de Jesus, nós já estamos terminando. Então, resumindo, Josué era um homem de guerra. Foi levantado porque ele foi forjado nas coisas do Senhor. Mas ele não era um homem perfeito. E Deus não está buscando pessoas perfeitas agora. Deus está separando. Sede santos, porque eu sou santo. Separado para mim. Eu te comprei. Eu paguei um alto preço pela sua vida. Você não se pertence mais. Isso faz parte da fundação do Evangelho, para que a estrutura e o acabamento, como um edifício de Deus, possa ser concluído. Se tiver problema na fundação, não vai segurar a estrutura, e muito menos o acabamento. É necessário que nós saibamos se Jesus é apenas o nosso Salvador, ou se Ele de fato é Senhor da sua vida, se você entregou a sua vida de fato, se você nasceu de novo e entregou para Ele. Irmãos, eu não estou sendo apocalíptico, mas a volta de Jesus é iminente. Se prepare, se prepare, se prepare, busque as coisas do reino. Tudo que você precisar, Ele vai dar. Se prepare. Essa pandemia, tenha certeza, guerras, lutas, pestes, estão no mundo desde que o mundo é mundo, desde que aconteceu o pecado. Então sempre aconteceu. Mas nós estamos vivendo um momento, agora, nessa pandemia, em escala mundial, não tem surpresa nenhuma para Deus. Se aconteceu é porque Ele permitiu. Não caiu uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Ele permitiu. Agora, como é que você vê essa pandemia? Nós oramos para vir vacina, oramos para cura, tudo isso é válido. Mas espiritualmente, essa pandemia está sendo um divisor de águas para mostrar quem é quem na igreja do Senhor Jesus. É hora de crescermos no temor de Deus. É hora de refletirmos. É hora de tomarmos posse realmente do reino. É hora de santificar e de purificar. É hora de crescer, de maturidade e de pregar a palavra para todos ao seu redor.
Que você, em nome de Jesus, seja encorajado como Josué foi encorajado. Que você alcance esse discernimento que Josué alcançou ao encontrar o Senhor dos Exércitos e saber que o que ele estava falando, olha, não sou nem contra nem a favor, ou ele estava dizendo assim, eu serei a favor de você se você se posicionar corretamente. Se você se posicionar, você é só a favor. Agora, se você não se posicionar, eu vou resistir a você, Josué. Era essa a mensagem. E Deus fala hoje para mim e para você, se você se posicionar, eu vou ser a favor de você. Se você não se posicionar, eu vou resistir a você. É o mesmo Deus. Ah não, mas agora estamos na graça. A graça nos assiste antes da fundação do mundo. Abraão recebeu o evangelho da graça. Gálatas capítulo 3. Não existia a lei ainda. A lei não aperfeiçoa ninguém. A lei serviu como aio para nos levar à graça. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém forte? E um aleluia. Não tem erro, em nome de Jesus, mas é sacrificial, porque você tem que pegar esse mundo, esses pensamentos do mundo e jogar fora em nome de Jesus, amém? Fique de pé, eu quero orar por você, em nome de Jesus, e nós vamos louvar também. Senhor, nosso Deus e Pai, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Deixa o quebrantamento vir. Deixa o Espírito Santo se movimentar com liberdade no seu coração, na sua mente. Deixa Deus falar contigo. Faça como os judeus bereanos, e que eles examinavam as Escrituras para ver se de fato as coisas eram daquele jeito. E quem estava pregando era o apóstolo Paulo. Preste atenção nas Escrituras. Veja as entrelinhas. Lê o contexto para que você compreenda o Deus que você serve, que é todo o amor. Todo o amor. E quando Ele vem para corrigir e disciplinar, Ele vem para nos amar. Ele está nos amando em todo tempo. Nós cantamos aqui, Deus é bom em todo tempo. Em nome de Jesus. Vamos cantar essa música. Em nome de Jesus, eu vou orar depois. Luizinho. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em
a mão no seu coração. Quando nós louvamos, nós ministramos a Deus. Nós falamos para Deus aquilo que nós queremos. Quando nós adoramos por aquilo que Ele é, porque nós confiamos plenamente no Senhor. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Você não nasceu por acaso, você é feitura dEle. E Ele quer você para Ele. Mas Ele quer que você esteja apaixonado por Ele, que você queira Ele para você. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos que o Senhor efetue em nós aquilo que está no seu coração, porque nós sabemos que é bom. Que o Senhor rompa com os nossos desejos, com pensamentos e vontades que não são tuas. Jamais deixaremos de ter desejos e vontades ou pensamentos, mas como Jesus, naquele Getsemane, Ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, ó Pai. E assim foi feito. O Senhor ungiu, o Senhor o preparou para enfrentar aquela cruz. Que o Senhor nos prepare, ó Deus, para caminharmos com a nossa cruz, como o Senhor disse. Mas certamente, Pai, nós veremos a glória do Senhor se manifestar, porque a sua palavra garante, em Colossenses capítulo 3, que quando Cristo se manifestar em glória, nós seremos manifestados em glória com Ele, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada um aqui, as suas famílias, os seus corações, os seus negócios, ó Deus, as decisões que precisam tomar, que sejam produzidas pelo Teu Espírito, dentro da justiça, da santidade, para que o Senhor possa redimir aquela área que precisa agora ser resgatada. Em nome de Jesus, nós profetizamos e falamos a sua palavra, e que sua misericórdia nos assista a cada manhã, em todo o tempo, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo, em nome de Jesus.